Você sabia que cerca de 25% das mulheres que engravidam, infelizmente, evoluem para um abortamento de primeiro trimestre? E mais ou menos 50% das mulheres passam por esse evento ao menos 2 vezes ao longo da sua vida? O aborto, então, é algo muito frequente nos seres humanos. Felizmente, a maior parte das mulheres que passam por um aborto conseguem engravidar no futuro e ter seu bebê em casa, mas em algumas situações a gente precisa intervir, investigar por que isso está acontecendo e tomar medidas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Luiz Henrique, sou médico ginecologista, especializado em medicina reprodutiva e sócio-diretor aqui da Clínica Originária. Quando uma mulher engravida, a primeira etapa é fazer um teste de gravidez, um exame de sangue, que vai nos dar um número que é o beta-HCG quantitativo. A tendência é que esse número vá subindo e duplicando a cada 48 horas. Só que, infelizmente, em algumas situações, esse exame de sangue ele começa a cair. Isso nos informa que o embrião parou de se desenvolver. Em outras situações, o beta-HCG ele sobe, a mulher faz um primeiro ultrassom e já nesse primeiro ultrassom a gente identifica que o embrião está atrasado em relação ao tempo de gestação. Uma terceira situação é aquela em que faz um primeiro ultrassom, tá tudo bem, em algum momento dos ultrassons subsequentes a gente percebe uma interrupção no batimento cardíaco do embrião, ou um atraso no desenvolvimento desse embrião, ou uma situação ainda mais traumática, que é quando a mulher está nas suas atividades habituais e começa a ter cólica ou um sangramento. E quando procura ajuda médica, identificamos que o embrião não está se desenvolvendo bem e que a gestação não é mais uma gestação evolutiva. Essa é a apresentação clínica de um aborto de primeiro trimestre. Um teste de gravidez que cai ou uma gestação confirmada que em algum momento diagnosticamos uma interrupção da evolução. Quando uma mulher tem um aborto, muitas vezes é uma situação que se resolve naturalmente, sem precisar de uma intervenção médica, ou em algumas situações a gente precisa internar a mulher e fazer uma curetagem ou uma aspiração manual intrauterina. Hoje nós não vamos falar sobre a conduta pós-aborto. O que acontece depois que existe um aborto? O objetivo é a gente conversar sobre quando a gente precisa investigar, quais medidas temos que tomar, quais exames realizar, quais as chances de gravidez depois de um aborto. Alterações cromossômicas ou genéticas são as principais causas de um abortamento. Quando o embrião se forma, ele vem de espermatozoide e óvulo, e a união do DNA dessas duas células forma um embrião, que no primeiro dia de desenvolvimento tem apenas uma única célula. Dali para frente, esse embrião vai se multiplicando o número de células. Em algum momento, algum erro cromossômico ou genético pode acontecer. Então, todas as células originadas daquela célula que cometeu um erro vai carregar esse erro ao longo das suas divisões. Dessa forma, um erro mais crítico vai fazer com que aquele embrião pare de se desenvolver num momento mais precoce. Um erro menos crítico pode fazer com que aquele embrião pare de se desenvolver só lá com 9, 10, 11 semanas. Mas erros cromossômicos ou genéticos são a principal causa de aborto de primeiro trimestre. E esses erros não acontecem, na sua maior parte, porque o pai ou a mãe tem alguma alteração cromossômica ou alguma alteração genética que ofereça um maior risco. Esses erros acontecem por acaso. Nós sabemos que quanto maior a idade da mulher, maior é a chance de um erro cromossômico ou genético acontecer. Então, mulheres com menos de 35 anos têm mais ou menos 15% de chance de engravidar e evoluir para um aborto. De 35 a 40 anos de idade, esse risco gira em torno de 25%. Acima dos 40 anos de idade, ao redor de 30 a 35%. Então a idade do óvulo, ou seja, a idade da mulher, no momento da sua gravidez, tem uma relação direta com a chance desses erros cromossômicos acontecerem e, consequentemente, um maior risco de aborto de primeiro trimestre. Só que o fator genético não é a única causa. Nós temos também que olhar para alterações uterinas, então miomas uterinos, pólipos endometriais, que são alterações presentes no interior da cavidade uterina, onde o embrião precisa implantar
também estão relacionados ao risco aumentado de aborto de primeiro trimestre. Um outro fator que pode oferecer um risco aumentado de abortamento é o aumento da fragmentação do DNA dos espermatozoides. Então, aquele homem que tem obesidade, tabagista, sedentário, estresse, isso pode elevar o nível de estresse oxidativo que chega no corpo do homem e, consequentemente, causar dano ao DNA. E quando esse DNA fertiliza um óvulo, forma um embrião com maior risco de alteração e, portanto, maior risco de abortamento. Quando um casal passa por 2 ou mais abortos, ou talvez 3 ou mais abortos, depende do critério que a gente utiliza, isso é considerado aborto de repetição. Em casais que têm aborto de repetição, é importante a gente entender riscos de trombofilias. Trombofilias são alterações na cascata de coagulação, ou seja, no processo de coagulação do sangue. Pessoas podem estar expostas a um maior risco de coagulação. Esse maior risco pode levar a uma trombose e talvez exista uma associação com o aborto de repetição. Além disso, as trombofilias podem ser hereditárias, quando a pessoa já nasce com essa alteração que a expõe a um risco, ou adquiridas, alterações que acontecem em alguns fatores de coagulação, e essas alterações acontecem no decorrer da vida dessa pessoa. Uma outra causa é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Também são anticorpos, então são exames de sangue que a gente pode fazer na mulher, e quando presentes, a gente coloca aquela mulher realmente num aumento de risco de novos abortamentos ou novos abortos acontecerem, e a gente precisa tratar de forma individualizada esse casal. Diante de um casal que passou por um aborto, é importante, primeiro passo, tranquilizá-los, porque a maior probabilidade é que eles não passem por esse evento novamente. É claro que é preciso individualizar e muitas vezes a gente começar a investigar se existe algum fator que os coloque em risco para que novos abortos aconteçam. Casais que já passaram por 2 ou mais abortos, sem dúvida precisamos investigar para evitar que novos abortos aconteçam e muitas vezes direcionar ou definir um caminho diferente para que a gestação aconteça. E muitas vezes utilizaremos recursos da medicina reprodutiva. Dentre os exames que são importantes, estão o cariótipo. O cariótipo é um exame de sangue que olha para os cromossomos, tanto do homem quanto da mulher, para entender se existe alguma alteração cromossômica que pode levar a um aumento de risco de aborto. Exames de imagem como ultrassom, ressonância, esteroscopia diagnóstica, que vai olhar para dentro da cavidade uterina para entender se não existe um pólipo, um mioma, uma siné, que é um fator uterino relacionado à ocorrência do aborto. Outros exames de sangue que vão pesquisar alterações relacionadas a trombofilias, como fator 5 de Leiden, protrombina, como anticorpo antifosfolípide, anticardiolipina, entre outros exames. Então a investigação é fundamental. Um cenário possível é aquele de um casal jovem, com menos de 35 anos, em que foi feita toda a investigação e não identificamos um fator de risco para um novo abortamento. Nesse casal, podemos sim estimular que eles tentem engravidar naturalmente, pois a maior probabilidade é que eles consigam levar uma gestação a termo sem nenhum problema. Quando encontramos, por exemplo, um fator uterino, um pólipo, um mioma, a gente precisa tratar. A gente precisa tirar aquele pólipo, tirar aquele mioma, e geralmente é um tratamento cirúrgico, e assim a gente vai oferecer para uma próxima gestação um ambiente saudável para que aquele embrião se desenvolva. Quando diagnosticamos trombofilias ou a síndrome do anticorpo antifosfolípide, utilizaremos ácido acetilsalicílico, enoxaparina. Então existem medicações que podem promover um ambiente mais adequado, mais saudável, também para que aquele embrião se desenvolva de forma adequada, sem aumento de risco para um novo aborto. Em algumas situações em que a mulher tem mais de 35 anos, já passou por 2 ou mais abortos, ou às vezes a gente identifica uma alteração genética, uma alteração nos cromossomos, talvez a fertilização in vitro possa ser um caminho mais seguro para que esse casal consiga um bebê em casa de forma saudável, sem passar por novos abortos. Então, como a medicina reprodutiva pode ajudar nessa situação? Através do tratamento de fertilização in vitro, geralmente a gente forma embriões
E esses embriões podem ser estudados do ponto de vista cromossômico. Nós vimos lá atrás que a principal causa de aborto, cerca de 85% das vezes, esse aborto acontece por um erro cromossômico. Então, quando a gente faz uma fertilização in vitro, forma embriões e a gente olha para os cromossomos daquele embrião, a gente sabe que a gente transfere um embrião com maior chance de implantação e muito menor risco de um aborto. Para vocês terem uma ideia, se eu opto por transferir um embrião sem avaliar cromossomicamente aquele embrião, isso é possível também de fazer na fertilização in vitro, o caminho da análise genética do embrião não é obrigatório. Esse embrião transferido tem mais ou menos 20-25% de chance de evoluir para um aborto também, porque ele não foi estudado. Mas quando a gente estuda cromossomicamente esse embrião, independente da idade da mulher, o risco de um novo aborto é de 6 a 8%. Então a gente não zera o risco, mas com a medicina reprodutiva, com a fertilização in vitro, a gente pode minimizar muito o risco de um novo evento acontecer. Além disso, a gente vai olhar para o útero, a gente vai preparar esse útero de forma adequada, eventualmente usar medicações caso a gente identifique trombofilias ou a presença do síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então, em algumas situações, sim, a medicina reprodutiva pode ajudar casais a conseguirem engravidar de forma mais rápida, mais segura e com menor risco de passar por novos abortos. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato e não deixe de seguir o nosso canal.